Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a terceira videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. Ela é oferecida conjuntamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física. Ambas são componentes obrigatórios do currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema desta videoaula é a produção da identidade corporal. Esta videoaula tem como objetivo fazer com que vocês possam compreender a influência das culturas e o papel da escola na produção das identidades corporais. Como vocês bem sabem, faz parte, este objetivo é um dos objetivos previstos no componente curricular que estamos aqui desenvolvendo coletivamente com o nosso colega, o professor Bruno Brito, estudante do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP. Pois bem, na semana passada nós discutimos acerca dessa questão, tomando como referência os trabalhos de Silvana Goellner e o trabalho de Marcel Mauss, o trabalho, aquele texto interessantíssimo da professora Roseli Cassan Fontana, e chegamos à conclusão, ou pelo menos apresentamos para vocês esta conclusão, de que os corpos, de que as identidades corporais são formadas por meio de vivências corporais, de discursos e de experiências estéticas. E tudo isso acontece em meio à cultura. A ideia hoje, a proposta hoje é que possamos aprofundar um pouquinho mais essa discussão, mas não só levando em consideração o que já estudamos na semana passada, mas trazendo novas contribuições. E essas contribuições são extraídas da obra de 3 referências importantes para a discussão da produção das identidades. Então, nós temos o trabalho do sociólogo jamaicano, infelizmente falecido, o professor Stuart Hall. Nós temos o trabalho da professora Berenice Bento, nossa colega da Universidade de Brasília, cujo texto está aí referenciado para esta semana, e temos também o trabalho do filósofo argelino, também já falecido, o professor Jacques Derrida. Então, embora nenhuma das obras dessa autora ou desses autores tenha se dedicado em específico a discutir o processo de produção das identidades corporais, os 3 apresentam conceitos, os 3 apresentam argumentos, os 3 realizaram pesquisas que nos ajudam a entender como esse processo acontece. E o que nós fizemos? Nós buscamos nas suas obras argumentos, conceitos, teorias que nos ajudam a melhor explicar o processo de produção das identidades corporais e como isso pode acontecer dentro da escola. Como isso, na visão de Berenice Bento, inclusive, vem acontecendo dentro da escola. Ela vai discutir em específico, como vocês viram no texto que está referenciado para esta semana, ela vai discutir o papel da escola na produção da diferença, na produção, e vamos aqui nos estender, na produção das diferenças corporais. Pois bem, do trabalho do Stuart Hall é possível extrair esta conceituação importante. Ele trabalha com uma noção de identidade, que é a noção de identidade cultural. Stuart Hall tem uma obra muito importante, um texto muito importante chamado A Centralidade da Cultura, que está traduzido para a língua portuguesa, está disponível na revista Educação e Realidade, uma edição de 1997, e há também um livro de Stuart Hall, também traduzido para a língua portuguesa, chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade. E nesses 2 textos, ele vai nos dizer que a identidade, na verdade, que a diferença, na verdade, está contida na identidade e que sempre que eu penso que algo é, eu estou dizendo ao mesmo tempo que algo não é. E há um exemplo bem conhecido que apresentado, que foi elaborado e divulgado por um dos seus comentadores, o professor
Tomás Tadeu da Silva. E nesse texto, o professor Tomás Tadeu da Silva, olhando para a obra do Stuart Hall, vai dizer, ao mesmo tempo que ele, Tomás Tadeu da Silva, diz, eu sou brasileiro, ele está dizendo, ao mesmo tempo que ele não é argentino, que ele não é italiano, que ele não é nicaragüense, que ele não é marfinense, que ele não é chinês, que ele não é indiano e assim por diante. Ou seja, é uma maneira bem simples, vamos dizer assim, bastante assim, corriqueira de pensar identidade e diferença. Acontece que o conceito tem um outro aspecto muito mais importante, ou seja, na sociedade contemporânea, na sociedade pós-moderna, essa identidade ela é uma produção discursiva. Essa identidade, na verdade, não é produzida pelo sujeito, nós somos colocados em determinados papéis de sujeitos. Esta identidade ela é atribuída pelo contexto mais amplo, esta identidade ela é atribuída pela linguagem em meio à cultura. Então, na verdade, a cultura, ou seja, o grupo social, as pessoas com quem nós convivemos, as narrativas que nós acessamos, os discursos que nós acessamos, vão nos atribuindo papéis de sujeito. E a identidade, no sentido trazido pelo Stuart Hall, a identidade ela é um processo fragmentado. Ou seja, é muito interessante a gente pensar que na minha condição de professor, a minha identidade de professor é produzida em meio à cultura e vocês vão me atribuindo esse papel de professor. Quando eu vivo a identidade, o papel de estudante, a identidade é produzida também nesse contexto, no contexto escolar e nas narrativas que vão produzindo o estudante da mesma maneira. Então, a pessoa pode ser, ao mesmo tempo, estudante, ao mesmo tempo professora. Nós temos aqui muitos casos no curso de pedagogia que vivem essas duas identidades, mas, ao mesmo tempo, são filhos e filhas, são maridos e esposas, são namorados e namoradas, são amigos e amigas, são trabalhadores e trabalhadoras de outros campos, né, do exercício profissional. Ou seja, nesse contexto nós vamos nos constituindo sujeitos em meio aos discursos que vão nos dizendo o tempo inteiro o que nós somos e vão nos dizendo o tempo inteiro o que nós não devemos ser. Ou seja, o que nós somos, de uma maneira mais simples, seria a nossa identidade, e aquilo que nós não devemos ser é a diferença. Acontece que em meio à cultura nós vamos sendo produzidos também como diferença. Ou seja, a depender dos nossos marcadores, a depender da função, do papel, do lugar que nós ocupamos na sociedade, a depender daquilo que é estabelecido como referência, como identidade, e do quão próximo nós estamos dessa referência, dessa identidade, ou do quão distantes nós estamos dessa referência, dessa identidade, nós somos produzidos como diferença. Então, se você, numa sociedade letrada, não domina o código alfabético, ou seja, se você, numa sociedade que valoriza tanto a leitura e a escrita, não domina esse código, você é produzido como diferença. Ou seja, na nossa sociedade, não dominar esse código, ou seja, ser analfabeto, é uma condição da diferença. E isso não acontece naturalmente, isso acontece, como vocês estão percebendo, culturalmente. Ou seja, a condição da diferença, ela é uma produção da cultura. Você é colocado ou colocada na condição de diferença, principalmente a partir da linguagem. Na perspectiva pós-estruturalista, e aí uma contribuição fundamental desse trabalho que eu já mencionei, a centralidade da cultura, do Tomás Tadeu da Silva, na perspectiva, porque ele trabalha com a ideia dos estudos culturais na sua vertente, ele trabalha com os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. Os estudos culturais nascem nos anos 60, na Inglaterra, a partir das discussões do marxismo, mas o Stuart Hall já está num outro lugar, bastante influenciado pelas discussões pós-estruturalistas. Nessa perspectiva, há dois processos que convivem, que nos alcançam diretamente. Nós somos regulados pela cultura, mas também existe um processo de regulação da cultura. Então, tudo que nós fazemos, na perspectiva do Stuart Hall, se dá em meio à cultura. Assim, usando as palavras dele, a cultura está em todos os cantos e recantos. Isto que nós estamos fazendo agora,
você está assistindo esse vídeo que eu produzi num outro momento, ou seja, a produção do vídeo é uma prática cultural e a assistência ao vídeo é uma prática cultural. A frequência à universidade é uma prática cultural. O conversar com amigo, conversar com amiga é uma prática cultural. Ou seja, tudo, absolutamente quase tudo, porque há pequenas exceções que estão muito mais ligadas, né, à nossa constituição como seres da espécie humana. Quase tudo que nós fazemos está bastante marcado pela cultura, e na perspectiva pós-estruturalista, absolutamente tudo está marcado pela cultura, porque mesmo as ações mais biológicas, elas são descritas, elas são significadas, elas são narradas como ações biológicas. Muito bem. Entretanto, a cultura, ela não é algo assim absolutamente livre. Também existem processos de regulação da cultura. Existem normativas, existem códigos, existe uma legislação, existem valores que, dentro ou fora da escola, que no âmbito da nossa família, no âmbito das instituições, etc., vão regulando aquilo que pode e aquilo que não pode, ou seja, a cultura ela também é regulada. Então, nós, seres da cultura, nós somos regulados pela cultura, mas a seu tempo a cultura é regulada. Então vamos pensar, estando na sala de aula, ou sendo essa uma experiência acadêmica, não é tudo que pode ser feito, não é tudo que pode ser dito, não é tudo que pode ser pensado, porque nós estamos regulados pela cultura, ou seja, por aquilo que caracteriza uma atividade acadêmica, ou seja, a preparação deste material, a disponibilidade desse material, etc. E há também um processo que vai regular essa cultura acadêmica, ou seja, o ano letivo tem tantos dias, ele se organiza em disciplinas, as disciplinas têm uma pontuação mínima a ser alcançada, tem uma frequência mínima a ser alcançada, ou seja, há mecanismos variados que vão regulando a cultura. Muito bem. Aí esse processo de regulação, quando né, quando se volta, quando aponta para os sujeitos, como é que ele acontece? Stuart Hall, também nesse texto, a identidade, a centralidade da cultura, vai explicar que a cultura atua na produção dos sujeitos. E aí vocês observem, né, que lentamente a gente vai fazendo aqui uma transição para a discussão da produção das identidades corporais da seguinte maneira. A cultura vai regulando as normas, a cultura vai dizendo o que é certo e o que não é certo, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, ou seja, ela vai estabelecendo qual é a identidade a ser perseguida. Então, em uma escola que organiza determinados horários, que exige um certo tipo de atividade, que exige um certo retorno às atividades, realizar bem essas atividades passa a ser uma forma de regulação. Aquela pessoa que cumpre bem as atividades numa instituição que valoriza a entrega das atividades, que valoriza a realização de certas atividades, aquela pessoa está mais próxima à identidade. Aquela pessoa que dorme em sala de aula, aquela pessoa que sai da sala de aula, aquela pessoa que não corresponde àquilo que se espera daquela identidade de estudante, essa pessoa está do lado de fora dessa regulação, essa pessoa é produzida, portanto, como diferença. E a cultura se volta para os sujeitos também estabelecendo sistemas classificatórios. Então, além de estabelecer as normas, ou seja, o que deve ser feito, ela vai estabelecendo uma classificação, ou seja, ela vai dizendo os que são bons, os que não são, os que são mais ou menos e os que são ruins. E no campo das práticas corporais dentro da escola, isso é muito visível, porque todas nós, ou somos oriundos e oriundas de escolas que trabalharam dessa maneira, ou conhecemos, trabalhamos, estagiamos em escolas que operam dessa maneira, que classificam o desempenho nas práticas corporais e atribuem vantagens ou valorização ou reconhecimento a quem melhor se sai nessas atividades. Então, o jogar bem, o dançar bem,
o expressar-se corporalmente bem passa a ser algo bastante valorizado, passa a ser algo premiado, passa a ser algo reconhecido, passa a ser algo que distingue positivamente as pessoas, e todas as outras pessoas que se aproximam ou não disso vão sendo classificadas conforme o seu desempenho. Isso pode acontecer numa brincadeira na educação infantil, e isso pode acontecer numa competição no ensino, mesmo na educação infantil, no fundamental, no médio, etc. Por isso que ao longo da nossa disciplina nós teremos tempo e ocasião propícia para discutir o papel que esse tipo de atividade acaba desempenhando na constituição dos sujeitos, portanto, na produção de certas identidades corporais. E, finalmente, ainda para Stuart Hall, esse processo tem um aspecto bastante complexo, que é a constituição de novos sujeitos, ou seja, a regulação pela cultura, ela também vai dizendo algo que não havia sido dito sobre alguém. Ou não precisa ser uma pessoa em específico, mas um conjunto de pessoas, ou seja, constituição de novo. A partir do momento que nós somos regulados pela cultura e que a cultura vai dizendo o que nós devemos ser, a cultura vai produzindo novas formas de ser, a cultura vai produzindo novos papéis, novos significados para aquelas pessoas. Então, é interessante perceber, por exemplo, como os discursos sobre o jogador ou a jogadora de futebol foram se modificando com o tempo. É interessante perceber como os discursos sobre a professora e sobre o professor foram se modificando com o tempo, ou sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criança foram se modificando. A criança é um exemplo muito interessante. A criança, em 100 anos, deixou de ser alguém que não merecia a atenção, não merecia maiores cuidados, como vocês sabem, e como no nosso curso, ou seja, no curso de pedagogia, nós estudamos a história da infância, como as crianças foram narradas de forma diferente. E hoje as crianças estão posicionadas num lugar na cultura que elas nunca tiveram, ou seja, há uma produção de novos sujeitos. A criança que nós conhecemos hoje, ela é uma nova criança, ou seja, é uma nova forma de entender a criança quando comparada à criança de 50, 100 anos atrás. Entretanto, esse processo, na maioria das vezes, e sobretudo no campo do trabalho educacional, ele está sempre voltado, ou seja, a produção de novos sujeitos, a produção, a regulação pela cultura está sempre direcionada ao corpo, né? Esta é uma questão que aparece com bastante ênfase nos trabalhos de Michel Foucault. Nós também, ao longo da nossa disciplina, teremos tempo, né, de aprofundar melhor essa questão, sobretudo na próxima semana em que vamos discutir as pedagogias do corpo. Mas, por hora, é interessante olhar como, sobretudo na sociedade contemporânea, que é a sociedade pós-moderna, que na perspectiva do Stuart Hall vai constituir o sujeito pós-moderno, ou seja, uma identidade pós-moderna para os sujeitos. Nesse contexto, nós observamos um discurso médico que vai produzindo o corpo, ou seja, que vai regulando o corpo de uma certa maneira, o que fazer ou o que não fazer, o que pode ou o que não pode ser feito. E aí, nessa situação, há a produção de um novo sujeito, que é o sujeito saudável, aquele que corresponde àquilo que o discurso médico vai estabelecendo. O discurso pedagógico, que vai dizendo o que é aprender e qual é a aprendizagem desejada, ou, se vocês quiserem, qual é a competência a ser desenvolvida, ou, se vocês quiserem, qual é a expectativa de aprendizagem que nós temos para determinada turma, pessoa, etc, etc, etc. Então, há um discurso pedagógico que olha para o corpo, há um discurso psicológico que, né, muito intenso, né, de alguns anos para cá, que vai estabelecendo códigos para compreender, para interpretar e, portanto, para produzir o corpo de uma determinada maneira. E, finalmente, é impossível negar que há também um discurso econômico, ou seja, a própria ideia de lazer, a própria ideia de descanso, a própria ideia
de um tempo para descansar, um tempo, o direito ao descanso passa a ser atravessado, né, pela preocupação com a produção, com o rendimento, com o lucro, se vocês quiserem, com o consumo. Ou seja, há toda uma discussão da economia que se volta para o corpo, o discurso, né, do corpo produtivo e do corpo improdutivo, e por aí vai. Muito bem. E agora avançamos para essa contribuição tão importante do trabalho do professor Jacques Derrida, né? Porque a partir dessa discussão que é estabelecida pelo pós-estruturalismo, nós podemos entender o corpo como uma construção da linguagem. Mas a linguagem não opera simplesmente quando nós nos referimos de uma vez só, ou apenas uma vez, a um determinado sujeito, a um determinado corpo. Como vocês puderam constatar, tanto no trabalho das nossas colegas da Universidade Federal de Juiz de Fora, nessa discussão tão interessante sobre o blog, né, depois dos 15, e tanto no trabalho da professora Berenice Bento, quando ela identifica que as pessoas transgênero e travestis elas são expulsas da escola pela reiteração, né, de discursos de preconceituosos, ofensas, maus tratos, né, apelidos, comentários pejorativos, etc. Ou seja, esse processo Jacques Derrida vai chamar de citacionalidade, ou seja, a incidência de determinadas representações colocadas em circulação pelos discursos, dirigidas a determinadas pessoas, a determinados grupos, a pessoas com determinadas características, etc., é um processo de citacionalidade. E, nesse sentido, o corpo é uma construção da linguagem, ou seja, somos nós, pela cultura, ou seja, somos nós, sujeitos da cultura, que vamos dizendo o que são as pessoas, que vamos dizendo o que as pessoas devem fazer, como elas devem fazer, o que está certo, o que não está certo, e que vamos significando as pessoas, e vamos significando os corpos de determinada maneira. Ou seja, a produção do corpo abjeto, ela é uma produção da cultura, ela é uma produção da linguagem, ela é uma produção discursiva e que está o tempo inteiro sendo acionada, sendo atravessada por relações de saber-poder. Ou seja, quando nós produzimos uma narrativa sobre alguém, quando nós colocamos, ou sobre as pessoas de maneira geral, né, para despersonalizar neste momento apenas, ou seja, quando nós dizemos as crianças isso, os homens aquilo, as mulheres aquilo, os adolescentes aquilo, as pessoas com tal silhueta isso, as pessoas com outra silhueta aquilo, ou seja, quando nós dizemos, isso aparece bastante naquela discussão, naquele trabalho interessante sobre os blogs, ou seja, quando nós produzimos o corpo das mulheres de uma determinada maneira, nós estamos colocando através da narrativa, através de uma forma de saber, através de uma forma de conhecimento, nós estamos fazendo essa produção pautada por uma relação de poder. Então, não há forma de poder que não se expresse pelo saber e não há forma de saber que não seja a expressão do poder. Bom, e aí, né, chegamos à conclusão com esta discussão muito importante travada pela professora Berenice Bento. Ou seja, a partir dessa discussão, é óbvio que ela situa a discussão na heteronormatividade, né, ela problematiza a narrativa dominante da escola e da sociedade como um todo, mas ela olha para a escola, a narrativa heteronormativa que se estabelece, as relações pautadas na heteronormativa, ou seja, a obrigação, o heteroterrorismo que a escola vai estabelecendo, pelo menos nas pesquisas que ela realiza, pelo menos nas análises dos dados que ela fez, e nós aqui queremos expandir esse marcador, ou seja, não se trata somente do marcador de orientação sexual, mas também de raça, de classe, de gênero, de religião, etc. Ou seja, nós vamos produzindo as identidades corporais, regulando pela cultura e estabelecendo
identidades e diferenças de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual, de religião. Então, a escola como instituição social, a escola como instituição que agrega, aproxima, agrupa pessoas de diferentes grupos culturais, pessoas com diferentes trajetórias, pessoas que em seus corpos carregam diferentes marcas. A escola é esse espaço em que as diferenças se encontram e que nós, se não nos atentarmos a esse processo, faremos uma pedagogia, colocaremos em ação uma pedagogia que ampliam, né, que estabelecem abismos e que excluem e que produzem negativamente as pessoas de uma determinada maneira. Então, pensar numa pedagogia diferente é pensar numa pedagogia que afirme o direito às diferenças. Pensar numa pedagogia que opera de outra maneira é pensar numa pedagogia que não fortaleça identidade no sentido da identidade como padrão, como referência, mas que fortaleça todas as identidades. Por isso, uma pedagogia precisa colocar em ação uma política das diferenças. E se nós defendemos uma escola em que todas as pessoas, todos os corpos, portanto, possam a ela adentrar e nela permanecer pelo tempo que nós consideramos adequado, ou seja, todas as pessoas, e aí o tempo que nós consideramos é a legislação brasileira, né? Ou seja, todas as pessoas têm direito a frequentar a educação básica, todas as pessoas têm direito a frequentar as instituições de ensino superior. Então, se a gente defende a educação como direito de todas as pessoas, todos os corpos têm que estar na escola e nós precisamos produzir pedagogias que incluam todos os corpos e não somente alguns corpos, conforme identificou a pesquisa da professora Berenice Bento e conforme vocês identificam nas suas próprias trajetórias escolares. Então, com isso encerramos esta videoaula. Nos encontramos na próxima terça-feira, esperamos que todas e todos fiquem bem e reiteramos a importância da realização da leitura dos dois textos. O texto da Moreira, da Letícia, do José e da professora Ludmila e o texto da professora Berenice. Nos vemos na terça, fiquem bem, se cuidem muito.